Bom dia, professor. Bom dia, professora. Vamos vamos a mais um ATPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, com o tema de hoje, Trilha Antirracista. Trilha Antirracista é um projeto da SEDUC para o tema, que é um tema permanente, né? É um tema que nós já desenvolvemos há alguns anos na Secretaria da Educação. É um tema que é urgente, né? E preciso ser permanente nas escolas. Muito bem. Então, para hoje, nós temos mais ou menos esta pauta. Temos mais ou menos, não, temos esta pauta. Com o professor Alessandro, professor de História, PCNP de História, Trilha Antirracista. Comigo, Neuza, nós vamos falar sobre habilidade de geografia e diversidade étnico-racial, que é o tema Trilha Antirracista. E com o professor Geraldo, de Filosofia, Trilha Antirracista no Wordwall. É um jogo que ele vai fazer a proposta de trabalhar com vocês, tá certo? Então, essa é a nossa pauta de hoje para o nosso ATPC. Certinho? Então vamos lá. A minha proposta, então, eu vou iniciar, tá? A minha proposta é falar sobre as habilidades no currículo. Então, a minha proposta para o TPC de hoje é trabalhar as habilidades do currículo Paulista de Geografia e a temática diversidade étnico-racial ou a trilha antirracista, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou, como sempre, eu faço uma análise da habilidade, não é? No verbo cognitivo, complemento do verbo que é objeto do conhecimento, depois onde ocorre o contexto, né, na escala espacial e temporal. Tá? Vamos fazer uma análise da habilidade e logo em seguida eu faço uma proposta de um livro para uma habilidade ou para mais de uma habilidade, tá bom? Então é essa a proposta de geografia para o ATPC de hoje, que é o tema trilha antirracista, ok? Então vamos iniciar, dando início aqui à parte de geografia, que é a habilidade número 2. Do sexto ano, né? Ensino fundamental, sexto ano, geografia, habilidade 2. Então vamos lá. Em azul nós temos então o verbo, né, que trabalha o processo cognitivo, que é analisar e comparar. Qual o objeto do conhecimento? Modificações de paisagem por diferentes tipos de sociedade, com destaque para os povos originários e comunidades tradicionais. Em que escala? Em diferentes lugares, tá? Então, essa é a habilidade do sexto ano, que está lá no primeiro bimestre, tá bom? Que ao comparar paisagens também compara os tipos de sociedade, certo? Em diferentes lugares. E aí minha proposta é trabalhar este livro aqui, Zumbi dos Palmares, tá? Esse livro é um cordel, tá bom? É um cordel, Zumbi dos Palmares. Eu tenho ele aqui também, tá bom? Tem na biblioteca, na biblioteca da diretoria. Madu Costa, que é a autora, né? Ela produz um cordel dedicado ao povo brasileiro, homens, mulheres e crianças, verdadeiros zumbis na resistência diuturna por respeito às diferenças étnico-raciais, em especial aos movimentos negros organizados que lutaram radicalmente para afirmar os direitos do nosso povo e coloca em cena fatos e figuras de nossa história, via de regra ausentes dos manuais escolares. Então, esse livro é um livro breve, bem trabalhar o sexto ano mesmo, usando até os anos iniciais, tá? Ou mesmo para os anos iniciais, mas eu acho que é uma boa pedida para os sextos anos, porque de uma maneira bem rápida, gostosa de ler, porque é um cordel, né? Ele vai contando a história de Zumbi dos Palmares,
conta a história, conta os envolvimentos daquela época de maneira não profunda, mas uma maneira real, uma maneira contextualizada, e realmente é isso, é dedicado ao povo brasileiro, né? Que são verdadeiros resistentes de respeito às diferenças étnico-raciais, tá bom? Então tá aqui um livro que pode ser usado tanto para desencadear o trabalho ou mesmo para fechar o trabalho com o tema aí de comparar as diferentes sociedades originárias, comunidades tradicionais também, tá bom? A segunda habilidade com o tema, né, trilha antirracista ou mesmo a diversidade étnico-racial, é o 7º ano, habilidade 18, asterístico aí indica que é proposto para o currículo paulista, tá? E aí, novamente, vamos analisar a habilidade, que aí o verbo cognitivo é analisar o objeto, as influências indígenas e africanas no processo de formação da cultura brasileira e relacionar com a atuação dos movimentos sociais contemporâneos. Qual escala? No Brasil. Tá bom? Então, muito bem. Aqui, no outro é analisar e comparar, aqui é analisar, né, a influência para a formação da cultura brasileira. E aí eu também trago para vocês o livro, que livrinho, coisa mais feia de falar, o livro, né, Meu Avô Africano, de Carmen Lúcia. É este aqui, tá bom? Este livro aqui. Este livro, Meu Avô Africano, que também está aqui, né, a proposta é trabalhar também tem na biblioteca da diretoria, tá, gente? Ele está à disposição de vocês. Esse livro, ele conta a história, né, do Vitor Iori, que é o personagem principal, descobre a vinda dos africanos, foi bem diferente dos imigrantes europeus. Ele aprende com seu avôzinho a história de seus antepassados, como era a vida do período da escravidão, a origem de seu próprio nome e a importância de preservar as raízes do seu povo. Então, é um livro muito gostoso de ler, tá? Ele conta, o Iori, né, Vitor Iori, ele vai descobrindo aos poucos a história dos seus antepassados, vai descobrindo a sua própria história, a história da família, do envolvimento que ele o envolvimento que ele vai tendo, né? E depois ele leva para a escola como exposição. É muito legal, mostra vários, dentro do livro, né? Tem uma outra parte que é mais um anexo, né, dentro do próprio livro, África no Mundo, porque ele não fala só da Nigéria, né? Ele fala de Senegal, do Quênia, do Congo, de Angola, então esses são os países africanos que ele retrata aqui no livro Meu Avô Africano. Esse livro, Meu Avô Africano, ele é uma coleção de imigrantes do Brasil. Então, além do meu avô africano, tem também o meu avô alemão, meu avô árabe, meu avô chinês, meu avô espanhol, grego, italiano, japonês, judeu e português, tá? Então, mas esse aqui retrata realmente as histórias e tradições da cultura africana que vai, né, que possibilita, que possibilita aí a gente a trabalhar essa habilidade. Também esse livro aqui, eu acho que ele é um disparador, tá? Dessa habilidade. É uma proposta também de trabalho com a literatura. Uma roda de conversa, propor uma roda de conversa para trabalhar com essa habilidade através de alguns livros, eu acho muito interessante, onde o aluno pode conversar sobre e desencadear aí pesquisas, não é?
Então, analisar a influência indígena e africana no processo de formação cultural brasileira. E esse livro realmente apresenta vários indícios disso, tá bom? Bom, ainda no 7º ano, aí na habilidade 3A, do segundo bimestre, e depois a 26, com asterístico, porque é uma habilidade elaborada pelo Currículo Paulista, do 4º bimestre. Eles são assim, identificar e selecionar, é o verbo como processo cognitivo, né, do segundo bimestre, em registros históricos geográficos característicos dos povos indígenas, comunidades remanescentes e quilombolas, povos das florestas, do cerrado, ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos sociais do campo e da cidade, em diferentes lugares e tempos. E a 26, identificar, é do 7º ano também, é identificar o quê? Territórios quilombolas, terras indígenas, reservas extrativistas na unidade de conservação. Discutir já é um processo novamente cognitivo, o papel desses grupos na conservação e preservação da natureza e analisar conflitos e movimentos de resistência. Em que escala? No Brasil, em especial no estado de São Paulo. Isso no 4º bimestre, tá bom? Nós estamos agora. Tá muito calor, gente. Desculpa ficar parando para beber água. Mas vamos lá. Qual a sugestão que é uma sugestão do próprio Currículo Paulista, que é a coleção de terras de quilombos, que reúne um conjunto de narrativas a respeito da formação, do modo de vida e das lutas travadas por comunidades quilombolas brasileiras, para se manterem em seus territórios tradicionais. Em cada livreto, uma comunidade quilombola é apresentada em sua singularidade. Proposta está no currículo em ação, tá? Aqui está. Tem vários aqui, no próprio caderno do professor, você tem um link para conseguir, tá? Todos esses livretos, toda essa coleção de comunidade quilombola com tendas, tá? Tem outros aqui, Desterro, Grotão, Matões dos Moreira, Mocambo, Povoado Forte, Povoado Tabacaria, Santa Joana, enfim, são vários aqui que a gente pode abrir também e vocês vão verificar depois. Eu só estou apresentando aquilo que é sugestão do próprio Currículo Paulista, tá bom? Muito bem. Então, essas duas habilidades, tanto no segundo bimestre como no 4º bimestre, vocês podem recorrer a essa coletânea de livretos, tá? Terras de quilombolas. Que é terras de quilombos, tá bom? Por fim, o ensino médio. O ensino médio, eu elenquei esta habilidade, né, do ensino médio do 4º bimestre. Identificar e analisar. Processo aí, o verbo cognitivo, né? O que? As demandas e os protagonismos políticos, sociais e culturais dos povos indígenas e das populações afrodescendentes, incluindo as quilombolas, no Brasil contemporâneo, considerando a história das Américas, e o contexto de inclusão e inclusão precária desse grupo na ordem social e econômica atual, promovendo ações para a redução das desigualdades étnico-raciais no país, no Brasil, né? Pois bem, então, identificar e analisar, né, as demandas e os protagonismos políticos, sociais e culturais, tanto dos povos indígenas e das comunidades afrodescendentes. Então, quer dizer, eu acho muito interessante para essa habilidade. Semana passada eu estava assistindo uma aula de um professor justamente com essa temática e ele realmente buscou, sabe, ele elencou professor Lucas. Ele foi buscar na pesquisa que ele propôs para entregar para os alunos, professor lá do Jamil, ele apresentou as conquistas, né, e o protagonismo dessas comunidades excluídas no Brasil, o quanto se conquistou nas últimas eleições e engajamento da demanda, né, da urgência da inclusão política, né, do protagonismo político e cultural, tá?
E houve uma discussão com alguns alunos a respeito disso, foi até interessante. Pois bem, e o livro é Quando Me Descobri Negra, tá? Este livro é uma de Bianca Santana, ilustração de Matheus Velasco, é uma indicação na formação do clube de leitura. Quem me indicou esse livro foi a PCNP Thaís, dos anos iniciais, que foi uma indicação para o clube de leitura, porque ela é responsável pela sala de leitura, né? Esse livro é maravilhoso, gente, eu gostei muito dele, mas eu gostei mesmo quando me descobri negra. É, assim, esse livro, vamos lá, vou ler primeiro. Ela começa assim, tá? Tenho 30 anos, mas sou negra há 10. Antes era morena. E com essa afirmação que Bianca Santana inicia uma série de relatos sobre experiências pessoais ou ouvidas de outras mulheres e homens negros. Como a escrita ágil e visceral, denuncia com lucidez e sem as armadilhas do discurso do ódio. Nosso racismo velado de cada dia, bem brasileiro, de alisamentos no cabelo, opressão policial e julgamento, profissões subjugadas. Então vamos lá ao livro, eu vou falar para vocês um pouquinho, mas ele é um livro, olha, tanto é que está fora de lugar. Aí, vamos lá. Esse livro, quando me descobri negra, como eu disse para vocês, eu gostei demais dele, tá? Gostei muito. E assim, ele é dividido em 3 partes, tá? Do que vivi, do que ouvi e do que pari. São crônicas que ela vai tecendo ao longo do livro. É um livro curtíssimo, que dá para trabalhar, porque são crônicas curtas, eu até vou passar para vocês darem uma olhadinha, são assim, do que vivi, tá vendo? São crônicas pequenas, esse aqui é um pouquinho maior, que é a primeira, depois vai saudade do que podia ter vivido, é curtinho. Aí, racismo nosso de cada dia, escancarado no meu cabelo, isso é do que vivi. Tenho todo lugar, nem todo lugar é de preto, tá vendo esse menor ainda? Que corajosa por vir com esse, que corajosa por vir com esse turbante no trabalho e tudo mais. Então, quer dizer, é um livro, posso fazer um pedido, né? Desmonte, pelo gosto, pela cor, pelo cheiro, e aí logo em seguida aqui, ó, do que ouvi, né? Do que vivi, do que ouvi, do que pari. São crônicas pequenas que você pode trabalhar com os alunos em sala de aula, principalmente para trabalhar, né, a identificar e analisar as demandas e os protagonismos políticos, sociais e culturais das populações, aqui no nosso caso, afrodescendentes, tá? Então, quer dizer, e aí, e também, né, o contexto de exclusão e inclusão precária desses grupos na ordem social e econômica atual, e promovendo ações para a redução das desigualdades raciais no Brasil. Esse livro, ele denuncia, ele faz uma análise, ele dá uma tomada de postura, uma tomada de posição frente a esse assunto e do ponto de vista dela, né, a representatividade dentro da nossa população brasileira, tá? E aí ela termina assim, eu até vou voltar para lá, porque eu gostei muito, já perceberam que eu gostei muito dele, né? Ela termina assim. E antes de me despedir, você se lembra de quando foi racista com uma pessoa, com uma preta ou um preto? Não precisa contar para ninguém, só tente não repetir. Então, e aí a ilustração, né, da tela em preto, sendo pintada, a tela em branco, sendo pintada de preto, né? Então, eu acho assim, ele bem oportuno para trabalhar justamente esta habilidade. Também para uma roda de conversa com o ensino médio, é tão gostoso conversar com eles a respeito de alguns assuntos, né? Aí você pode propor N trabalhos de pesquisa, seminário, e uma discussão, uma roda de conversa a respeito para dar início ao trabalho, tá? Essa é uma sugestão também. E
Por último aqui, eu vou para o terceiro ano do ensino médio, que aí já não tem mais o código, né, alfanumérico, só tem as habilidades, e aí nós vamos para ela, que é o terceiro ano ainda, é o São Paulo Faz Escola, né, que é extrair, né? Vamos aí, o processo cognitivo é extrair informações de textos e imagens sobre a distribuição espacial dos países africanos, que é toda a cartografia, né? Desculpa, trabalhada no início do trabalho com o continente africano. Ler, interpretar e relacionar, o que? Evidências espaciais e mapas temáticos sobre clima, precipitação e vegetação do continente africano, de modo a compreender as características dos biomas, identificando as relações de causa e efeito entre os aspectos físicos citados. Bem, geografia física também para trabalhar o continente africano e as características físicas do continente africano com relação aos biomas. Outro processo cognitivo é extrair informações do que? Relevantes de mapas temáticos para identificar, extrair informações, identificar a subdivisão da África, né? Do continente africano em dois grandes conjuntos de países, né? A África do Norte e a África subsaariana, parcialmente industrializados e de economia tradicional. E quer dizer, é uma parte cartográfica, né, mas o contexto social. Bom, e descrever a expansão do islamismo na África, de modo a identificar, descrever e identificar a diferenciação espacial de aspectos culturais e religiosos fundamentais para o entendimento do agrupamento regional de países do continente. Então, são essas 4 habilidades do terceiro ano do ensino médio, terceiro bimestre, e a proposta aqui, então, é trabalhar o livro Mayombe, né? Este livro, Mayombe, ele é publicado originalmente em 1980. Mayombe foi escrito durante a participação do escritor angolano Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, Pepetela, na Guerra da Libertação de Angola na década de 70. Recompõe o cotidiano dos guerrilheiros do Movimento Popular da Libertação de Angola em luta contra as tropas portuguesas. Bom, esse livro também é excelente, ele foi proposto nos vestibulares nos últimos anos. Ele é um livro muito importante, eu acho ele é um livro essencial para o trabalho que a gente vem desenvolvendo no ensino médio. Foi um livro publicado na década de 80, mas ele foi escrito durante a década de 70, com a Guerra Civil de Angola, né? Esse livro, ele retrata também a história da época da Guerra Civil e a Guerra Fria, né? Em plena Guerra Fria, porque a Frente Popular de Libertação de Angola, ela foi financiada pela União Soviética e por tropas cubanas no território angolano, e a UNITA, financiada pelos Estados Unidos, Brasil e África do Sul, né, tropas africanas da África do Sul no continente angolano. Então, quer dizer, retrata tanto o continente africano, a história da África, mas particularmente a história de Angola, né? A Guerra Civil de Angola foi uma das guerras mais violentas do continente africano. Minas, né, que ficaram ainda provocando horrores, mesmo após a guerra, né, após o término da guerra, as minas continuavam sendo fator de muito perigo e risco para a população angolana. E esse livro ele retrata então a guerra civil em Angola, um país africano, que também é interessante e que cai em vestibular, tá? É interessante, muito interessante. Ele representa também os movimentos de libertação, que também é
um objeto de conhecimento do ensino médio, né? Até para o segundo ano, o choque de civilizações, né? Propostas. Então, é um livro interessante que você pode estar trabalhando tanto no segundo como no terceiro ano, mas principalmente no terceiro, aí para o continente africano, e também para o outro tema dos conflitos existentes no mundo, que também é conteúdo aí do terceiro ano do ensino médio. Mas o livro foi publicado, como eu disse para vocês, na década de 80 e escrito durante a década anterior, quando o escritor participava da Guerra de Libertação de Angola, a partir de fato histórico das experiências vividas pelos colegas de guerrilha. Pepe Tela, né, que é o autor, escreveu uma obra ficcional sobre o cotidiano do movimento popular de libertação de Angola. Mayombe é a floresta onde eles criaram o movimento, né? Onde eles, era o QG deles, né? Era o local de movimento era na própria floresta, tá? O primeiro capítulo é a missão, que aí é interessante que os personagens ele tem nomes do próprio movimento ou dos sentimentos existentes desse conflito que ele teve ao escrever o livro. Era sem medo, comando, a teoria era do professor da base. Então, quer dizer, são nomes interessantes dos personagens aí do livro, tá? Bom, ele então, ele escreve essa obra do movimento popular de libertação de Angola, em luta contra as tropas portuguesas. O autor escancara dúvidas dele mesmo sobre seus medos e convicções que impulsionavam os guerrilheiros em busca da libertação no interior da floresta. Mayombe, que é a floresta. A floresta acaba quase configurando também um personagem na história, tá? Bom, Angola então viveu 25 anos com medo e angústia, né? A Guerra Civil Angola tomou o país de 75 a 2002, tendo início na época de tendo início na época a guerra com Portugal, né? A independência, né? E dando início à época da independência do país em relação a Portugal. E em 11 de novembro, Angola ergue a bandeira, né, sua bandeira e forças conjuntas do Movimento Popular de Libertação de Angola, a Frente Nacional de Libertação de Angola, que era um outro grupo de guerrilheiros, e a União Nacional para a Independência Total de Angola, a UNITA, criou-se um governo provisório, né? Vocês sabem disso, mas enfim, esse governo provisório, né, se desfaz logo depois de um ano, menos de um ano, porque você tem aí o Movimento Popular de Libertação de Angola, financiado pelos Estados Unidos, como disse para vocês, com o líder José dos Santos à frente. Já a UNITA era os Estados Unidos financiava, junto com a ajuda da África do Sul, com as tropas da África do Sul, decidem financiar a UNITA, fornecendo armas, munições e relatórios de inteligência e mercenários também. E em 91, um acordo promoveu o cessar-fogo, remoção das tropas cubanas e sul-africanas, o novo governo e eleições multipartidárias. Na época, em 91, e na época, José dos Santos, o líder do Movimento Popular de Libertação de Angola, teve 49% dos votos, e Jonas Savimbi com 40%. Ele contestou e iniciou-se novamente uma guerra aí entre os dois, tá? Entre a UNITA e o Movimento Popular de Libertação de Angola. E aí Angola volta a mergulhar numa guerra brutal até 94, com a assinatura de um tratado protocolo do CASA em 11 de 94, em novembro de 94. Ele visava estabelecer a paz, porém a guerra só terminou em 2002 com a morte de Jonas Savimbi, que era o líder aí da UNITA. Então, esse livro é interessante porque ele retrata esse processo, né, de conflito, de libertação,
mas desse movimento também dos grupos guerrilheiros, tá bom? Pois bem, gente, essa então é também um livro muito importante, um livro interessantíssimo, um livro que conta a história de um país africano, né? Que pode muito bem ser usado em várias habilidades, em vários objetos de conhecimento do terceiro ano do ensino médio, tá bom? Não só no tema da trilha antirracista, mas também para outros conteúdos, tá certo? Pois bem, era essa a minha contribuição para o TPC de hoje. Acho que agora em seguida vem o Geraldo, então, com a exploração do seu jogo na trilha antirracista, tá certo? Então, espero que vocês tenham aproveitado e que as sugestões sejam válidas. E bom ATPC para vocês. Obrigada. No nosso ATPC de hoje, a ideia é que nós façamos aí uma rápida passagem pelo WordWall e possamos entender um pouco das possibilidades que esse software aí, essa plataforma, né, ou esse software, tanto faz, traz aí para a gente com relação à gamificação. Então, nós podemos utilizar metodologias ativas das nossas aulas e dentro da trilha antirracista, nós podemos fazer uso, né, desses recursos para criarmos aí um pequeno jogo e envolvermos os nossos alunos nas nossas aulas. Então, vamos aí para o site, né, do WordWall, wordwall.net/pt. Então, aqui você tem a plataforma, né, como se costuma dizer hoje, ou praticamente o software aí, para que você possa usar. Então, você pode inscrever-se, né, se você não tem uma conta no WordWall, você pode inscrever-se. Eu me inscrevi com o meu e-mail institucional, né, criei uma senha, e agora eu posso usar o WordWall gratuitamente. É uma parte dele que é gratuita, uma outra parte você tem que pagar para utilizar, mas a parte gratuita dá para se fazer muita coisa boa com ela, né? Então, é isso que eu quero mostrar para você hoje, dentro da nossa trilha antirracista. Então, vamos lá, né? Eu vou, então, iniciar a minha sessão. Então, aparece aqui para você a tela onde você tem que fazer o login para acessar aí o WordWall, né? Então, você coloca aqui o seu e-mail, né? Coloca aqui a sua senha. Então, colocado aí o seu e-mail, né, e colocada aí a sua senha, basta iniciar a sessão para que você tenha acesso, né, aqui à plataforma do WordWall. Então ele vai abrir aqui para você essa primeira tela, né, e eu vou aqui criar atividade, né? Então minha conta, vamos de uma maneira bem prática, né, criar atividade. Então eu quero criar uma atividade, eu escolho aqui um tipo de jogo que já existe, porque aí eu vou poder editar, ele é bem mais fácil, né, que eu faça esse processo. Então eu vou clicar aqui em questionário, ele vai abrir já para mim o questionário, tá? Então, aqui eu começo a editar o meu questionário, né? Então, como eu faço para editar o meu questionário? Então está aqui a minha tela, questionário, inserir conteúdo sem título, né, atividade, a instrução e tudo mais. Então, eu vou fazer o seguinte, eu já tenho aqui preparado no Word o material que eu quero usar para produzir esse questionário. Eu peguei aqui um dos livros da Djamila Ribeiro, o livro Pequeno Manual Antirracista, e extrair lá algumas perguntas, né, com respostas a partir do conteúdo do livro. Então eu fui pulando as páginas do livro, pegando as páginas, elaborando ali questões sobre o conteúdo, né, de diversas páginas do livro, em diversos momentos, para que eu pudesse ter aí 10 questões sobre o livro. Então são essas questões que estão aqui, né? Então aqui nós temos 11 lições breves para entender as origens do racismo e como combater. Então aqui tem um texto do manual e tudo mais. Então aqui já tem o endereço do jogo pronto, né? Depois eu vou disponibilizar
para você aí nos comentários. E aqui tem o endereço do WordWall que eu vou deixar também para você aí nos comentários desse ATPC. Então vamos aqui para as questões que eu elaborei. Então, o jogo, a descrição do jogo é o quê? Uma série de perguntas que devem ser respondidas após a leitura do livro Pequeno Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro, ação da DE de São José do Rio Preto. Então, por que isso? Porque é preciso que o aluno leia o livro. Então, você vai pegar o pequeno manual, você pode passar para eles a tarefa de ler um determinado bloco de páginas ou o livro todo, né? E aí depois, na hora do jogo, dividir a sala em diversos grupos e eles irão, então, responder as questões propostas para ver quem realmente leu o conteúdo do livro. Então, é interessante que eles leiam, se apropriem do conteúdo do livro. O jogo, né, a parte da gamificação, é apenas uma brincar essas metodologias ativas que nós temos hoje. Então, primeira pergunta está aí, vamos para as respostas, né? Então, vamos aqui simplesmente copiar as respostas, né? Então, primeira, pensar sobre a escravidão. Segunda, visitar os monumentos históricos. Terceira, trazer a perspectiva histórica e começar pela relação entre escravidão e racismo, mapeando suas consequências. Esta é, na verdade, a resposta correta. E a D, olhar para a condição marginalizada das nossas periferias. Então, estas seriam aí as opções, né? Então, você marca aqui, né, depois nestezinho aqui, você marca aqui qual é a resposta correta, para que depois o software já saiba, né, qual é a resposta correta. Então, nós marcamos aqui, tá vendo? Um xizinho verde, né? Ticamos aqui a resposta correta, as outras estão erradas. Aí nós clicamos aqui em adicionar uma pergunta. Pronto, adicionamos a pergunta 2. Tá vendo? É bem fácil, tá vendo? Bem interativo, bem fácil de se produzir o jogo. Então, a segunda pergunta, Ctrl V, vamos para a resposta, Ctrl C aqui no Word, e Ctrl V aqui dentro da caixa de texto aqui do software. Então, a segunda aqui, no caso, a resposta correta é a B, né? Então, colocamos aqui, já vamos marcar ela como correta, né? Pode ver ali que já está o tique verde ali, né? O tiquinho de verde, que é a resposta correta. Vamos para a C. E agora vamos para a D, né? A última questão. Então, eu estou trabalhando apenas com 4 questões. Hoje se utiliza 5, né? Aqui vai até a F. Então, você pode fazer quantas opções você quiser. Então, a nossa primeira questão, a resposta correta é a C. Nossa segunda questão, a resposta correta é a B. Vamos para a terceira pergunta, né? Então, essa plataforma aqui é bem fácil de utilizar, bem simples, tá? Você está vendo aí que nós estamos produzindo um jogo aí. Em alguns minutos, né, nós vamos conseguir produzir esse jogo. Então, vamos aí para a resposta A, mesmo processo, né? Você já deve ter, é claro, isso já preparado, como eu fiz aqui, né? Antes de quando você for para o jogo, é interessante que você já faça esse material, né? De forma prévia aí no Word. Você já tem os textos todos digitados, faça a revisão, né? Aqui no caso eu passei aí pela colega PCNP, né, de linguagem, né? Então ela fez a revisão para mim do conteúdo e tem todo esse processo aí que nós temos que fazer, né, para evitar erros, etc, né? A gente às vezes digitando rapidamente a gente acaba cometendo erros. É sempre bom que outra pessoa leia, porque a gente quando escreve, digita, dificilmente a gente percebe os erros, né?
Então, outra pessoa de fora, é muito importante que outra pessoa faça essa revisão para você. Então, a resposta correta aqui é a D, eu já tiquei ela, e vamos para a nossa quarta pergunta. Veja que é muito fácil e muito rápido se fazer um joguinho, né, que você pode aí utilizar essa questão das metodologias ativas na sua sala de aula de modo bem rápido e bem fácil. Não exige assim nenhum conhecimento de programação, nada. Basta que você elabore as questões, elabore aí as respostas, né, e vem aqui a plataforma, ela já vai fazer, né, quase tudo para você. É uma plataforma excelente. Então a primeira resposta aqui é a resposta correta. Então eu já vou ticar aqui, né? Aí depois nós vamos aqui para a resposta C. E depois nós vamos aqui para a resposta D, tá? Eu vou colocar aqui, eu fiz 10 perguntas lá no jogo final do link aí, são 10 questões. Então você vai, depois se você quiser jogar lá, você pode jogar, né? Brincar um pouco lá. Aqui só para que nós adiantemos e nós possamos ver umas outras situações da plataforma, eu vou colocar apenas 5 questões, tá? Então, a questão número 5 é bem simples. Aqui você pode colocar figuras, tá? Caso você queira utilizar um recurso que ele tem, que é de comparar figuras, né? Também você pode colocar figuras, preparar as figuras, colocar elas todas no mesmo tamanho, deixar tudo certinho. Depois você pode também utilizar figuras. Aí você vai explorando aí os recursos da plataforma, né? Aqui nós vamos apenas passar para você uma ideia, né, de um joguinho simples, né? Uma coisa simples que você pode fazer com seus alunos aí na trilha antirracista. Então veja bem, vamos aqui para a nossa pergunta, a resposta D, que é a resposta correta aqui no caso. Então já vamos colocar ela e vamos ticar ela. Então está aqui ticado. A questão 5 tem resposta, questão 4 tem resposta, questão 3 tem resposta, questão 2 tem resposta, questão 1 tem resposta. Bom, o jogo, né, o material básico que nós vamos utilizar já está pronto aqui, né? Então, feito isso, nós clicamos aqui, né, inserimos aqui o título, inserimos aqui a instrução, está concluído aí o nosso jogo, certo? Então nós vamos clicar aqui no botão concluído, esse botão azul aqui. Então o jogo está concluído. Ele vai salvar automaticamente e vai exibir aí o nosso quiz da trilha antirracista, certo? Então você clicando aqui em começar, automaticamente ele vai utilizar esse modelo que está sendo colocado aí. Segundo Jamila Ribeiro, que é fundamental para falar sobre o racismo no Brasil, né? Então, trazer aqui, né, a perspectiva histórica, ele já dá para você o certo, né? E aí ele continua e vai fazendo aí, né? Olha lá, vai trazendo depois de um certo tempo, né? Errou, né? Então a resposta ele mostra qual seria a resposta correta nesse modelo aqui, tá? Ele vai mostrar a resposta correta, seria A. Então, nós vamos para a questão 5, né? Errou novamente e tal. Bom, aí terminou o jogo, ele vai exibir para nós 2 questões de 5. Demorou os 43,8 segundos. Então, você pode trabalhar isso com os alunos, dar um tempo, você pode brincar com dividir a sala em 2 turmas, falar, ó, uma vai ler uma metade do livro, outra vai ler outra metade, você pode fazer 2 jogos diferentes, etc. Existem diversas maneiras aí de brincar, né, com 2 telas diferentes ao mesmo tempo, né? Uma tela para quem leu a primeira parte, uma tela para quem leu a segunda parte do livro. Existem N maneiras aí de você trabalhar isso. Bom, o importante aqui para nós é o seguinte, né? O jogo terminou, né? Aqui esse modelo que nós estávamos usando. Aqui embaixo você vê que ele tem algumas opções.
vendo? Cronômetro, você vai exibir um cronômetro. Aqui está a contagem regressiva, né? Contagem progressiva, contagem regressiva, nenhum, né? Se você vai escolher nenhum tempo, você pode explicar aqui, não vai escolher nenhum tempo. Contagem regressiva, você vai dar aqui o tempo que você quer, né? 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos. Ou então contagem progressiva, como nós vimos agora há pouco, ele vai contar quanto tempo os alunos demoraram. Então as equipes podem, você pode colocar lá, por exemplo, 30 minutos da aula, para que as equipes respondam, a equipe A e a equipe B respondam, você dá o link para eles, e eles vão responder. No final, vai ser anotado aí o tempo que eles demoraram, e ganha aquela equipe que demorou menos tempo para responder. Ou, né, você pode colocar aqui uma contagem regressiva e fazer com que eles respondam aquilo dentro de um tempo. Quem conseguiu responder, conseguiu. Quem não conseguiu, o jogo, né, se encerra. Então, existem aí vários tipos de comportamentos que você pode ir, né, trabalhando, brincando com os alunos. Nenhum, né, eu vou deixar nenhum. As vidas é ilimitado também, porque, né, aqui nós não vamos trabalhar com esse tipo de coisa. Né, a ideia aqui é apenas que eles apresentem um certo conhecimento da trilha antirracista, que eles, na verdade, o interesse aqui é que eles leiam lá o livro da Ludmilla. Isso é o mais importante, que eles façam uma leitura do livro. Né? O game aqui é apenas um modo de, né, nós aferirmos aí essa condição, se eles realmente, né, tiveram acesso ao livro. Então, aqui nós temos um modo aleatório, né? Ele pode embaralhar a ordem das perguntas, né? Isso aqui eu gosto sempre de colocar. A marcação, prosseguir automaticamente após marcação. E o fim do jogo, exibir respostas, né? Eu não quero exibir respostas, né? Então, eu não quero que faça isso. Então, aqui depois ele te exibe uma tabela de classificação. Vamos supor que você peça para todos os alunos jogarem o jogo. Depois ele vai te exibir aqui uma tarefa, né, um nome aqui, tem alguns comandos que você pode utilizar para isso. Mas aí você vai explorando aí para perceber. Então, o que, que eu quero mostrar para você? É que esse aqui é um modelo de quiz, né, um modelo de, né, perguntas e respostas. Você clicando aqui do lado, aqui nós temos alterar o modelo. Então, apenas com aquelas questões que nós colocamos lá no modo, né, de questionário, agora nós podemos mudar a cara do jogo. Né? Como eu disse, a plataforma faz isso para você automaticamente. Quer ver? Basta que eu clique aqui, ó, né? Abra a caixa, por exemplo. Tá vendo? Olha aqui, já mudou. Tá vendo? Abra a caixa. Toque em um campo de cada vez para abrir e revelar o item. Então vamos começar. Olha agora como mudou completamente a carinha do jogo. Tá vendo? Eu vou clicar, né? Olha lá, colocou como certo, né? Acertei, né? Questão 5, né? Errado, tá vendo? Então, ele já criou para você um joguinho talvez mais interessante do que aquele primeiro, automaticamente. Né? Então, por isso que eu disse a você que é uma plataforma muito fácil de se usar. Né? Né? Aqui você já viu, a gente fica só na questão 3 e já vai exibindo para você. Né? Então, terminado, né? Ele vai dar o placar final, né? Olha lá. Apenas 1 de 5 e demorou 1 minuto e 4 segundos, né? Então, clicando aqui do lado ainda, nós podemos mudar novamente.
existe aqui uma série de opções, vai exibir todos, tá vendo? Questionário de programa de televisão, ó. Então, questionário de programa de televisão. Então, aqui você vai ter como se fosse um quiz aí de televisão, né? Segundo Jamila Ribeiro, que é fundamental para se falar sobre o racismo no Brasil. Né? Então, a resposta correta é a C, né? Ele dá como correta. E aqui ele tem algumas, né, te dá uns pontos, ele tem algumas coisas aqui, alguns bônus, né, algumas coisas que ele vai te oferecendo aí durante o desenrolar do jogo, tá? Então, basta que você estude, né, saiba quais são as respostas corretas, ele vai te dar a pontuação e vai te dar os bônus e vai fazer aí algumas brincadeiras aí durante a execução, tá? Resposta correta. Acrescentou mais 100 pontos e deu um outro bônus. Então, esse aqui é interessante porque, na verdade, você não sabe. Ela um bônus, né? Um momento de bônus. Gira, né? E faz o embaralhamento para que você clique na carta e receba, né? O maior número de pontos que você puder. Então, ganhou apenas 100 pontos. Né? Então, é interessante porque é uma brincadeira, né? Dá para você brincar com os alunos um pouco, né? E ao mesmo tempo estar trabalhando um conteúdo da trilha antirracista, que é o livro da Jamila Ribeiro. É uma plataforma bem fácil de se usar, né? Uma plataforma bem simples e que dá para você fazer uma aula aí usando o princípio da gamificação, né? Que hoje é muito importante nas metodologias ativas. Então, ganha-se o bônus e bônus de tempo, né? Encerrou-se aí praticamente o jogo. Vamos para o placar final aí, né, desse participante. Então, olha lá, pontuação 727 pontos, certo? Então, é isso aí que eu queria mostrar para você. Né? Então, existe a possibilidade aí de você, criando um simples questionário lá no Word, jogando aqui no WordWall, né? Você tem condição de realizar esses vários tipos de joguinhos aí para fazer uso dessas metodologias ativas com seus alunos e, ao mesmo tempo, estudar um pouco da trilha antirracista. Né? Eu escolhi o livro O Pequeno Dicionário, mas existem um monte de livros aí da trilha antirracista que você pode utilizar. Então, aqui, depois de feitas as edições, escolhido aí o modelo que você quer para o seu jogo, né? Aqui nós podemos alterar o modelo. Você vai clicar aqui nesse botão, depois de definida aqui, né, as suas regras aqui, o que você quer, né, de tempo e tudo mais. Você vai clicar aqui no botão compartilhar. Então, feito tudo isso, para que você possa passar o jogo para os alunos, você vai clicar aqui no botão compartilhar e ele vai te dar a opção de compartilhar com outros professores, né? E permite que outros joguem, configurem ou façam alterações nele, né? E aqui você tem com os alunos, define uma tarefa, se quiser, tem alguns recursos aqui que depois você pode explorar, né, para ver aí quais são os resultados que você consegue com o WordWall. Então, eu vou colocar aqui, né, com outros professores, link eu não vou colocar aqui para compartilhar com os alunos, né, porque isso aqui fica para você depois explorar, né? Então, eu vou obter um link aqui simplesmente, tá vendo? Eu já obtive o link, bem fácil. Vou dar um copiar, pronto. Já tenho o link para o meu jogo. Posso fechar, né? Posso até
sair aqui do WordWall, mas eu vou abrir uma nova janela e vou digitar aqui o link que nós criamos, né? Então, clicando aqui, automaticamente ele já vai abrir o jogo aqui para que eu possa jogar, tá vendo? Então tem aqui o quiz da trilha antirracista questionário no programa de televisão, tá vendo? Então é bem simples, bem fácil, né? Existem outras possibilidades, existem N ferramentas aí que você pode utilizar, né? Para que você possa fazer o seu jogo. Isso aqui já é a tela do jogo original, que você vai clicando lá no link, você vai poder jogar. Então veja bem que aqui tinha um tempo, né? Para responder. Então, se a pessoa não respondesse naquele tempo, ele perderia a oportunidade, né? Então, isso interessante dessa plataforma é que ela também funciona muito bem no celular, né? Diferentemente do Scratch, né? Que nós temos um problema, ele não funciona muito bem no celular. Essa plataforma aqui funciona perfeitamente no celular, é bem fácil, né? De você fazer uso disso aqui em sala de aula ou mesmo como uma tarefa para o aluno. Então, é isso aí. O que eu tinha para o ATPC de hoje era isso, né? E espero ter ajudado você no uso aí das metodologias ativas, né? Até a próxima. Olá, professor, olá, professora, sejam todos bem-vindos a mais uma ATPC da área de Humanas da Diretoria de Ensino de São José do Rio Preto. O nosso tema de hoje, inicialmente, é trilha antirracista, de um olhar macro para um olhar micro. Esse material foi desenvolvido pela formadora da IFAP, Daniele Nascimento, e adaptado por mim, Alessandro Félix, PCNP de História da Diretoria de Ensino. Bom, os combinados iniciais são: caso não conheça ainda os assuntos e conceitos abordados, não tem problema. O importante aqui agora é seu compromisso com a construção de uma educação antirracista. Os nossos objetivos iniciais e primordiais para o início dessa trilha é compreender as dimensões, consequências do racismo estrutural, refletir sobre ideias e comportamentos vinculados pela ideologia do branqueamento e pelo mito da democracia racial. Habilidades docentes é atualizar-se sobre as políticas de educação, os programas educacionais, legislação e a profissão docente, nos âmbitos nacional, estadual e municipal. Promover o respeito e a participação de todos os alunos nas ações educativas, considerando a diversidade étnica, de gênero, cultural, religiosa e socioeconômica. Para nós iniciarmos o nosso bate-papo aqui, nós temos, dentro desse quadro, desses slides aqui, a raça, o racismo, preconceito, discriminação racial. E a raça é uma questão muito difundida e muitas vezes mal compreendida. Então é importante destacar que raça é a construção social forjada nas densas relações entre brancos e negros, muitas vezes simuladas como harmoniosas. Ou seja, é uma tentativa de mostrar que tudo era comum, que tudo é muito pacífico, tudo muito tranquilo, tudo muito harmonioso. E que, na verdade, não é, e ainda vai levar um tempo para que essa harmonia realmente aconteça plenamente. Dentro do mito da democracia racial, nós temos aqui a crença que no Brasil não existe conflitos decorrentes de questões raciais, que a narrativa de que os brasileiros vivem de maneira pacífica, amistosa e harmoniosa, e cor e raça não são relevantes para as oportunidades em nosso país. Então vamos partir do início aqui. Crença de que o Brasil não existe conflitos. Existem conflitos na esfera religiosa, na esfera profissional, na esfera dentro das universidades, dentro de nossas escolas. E uma outra questão de mito, que é a narrativa de que os brasileiros vivem de maneira pacífica, amistosa e harmoniosa. É uma outra questão conflitante, que nós estamos aí diante de debates intensos e vendo também a necessidade de explorar mais, falar mais sobre racismo, para que nós podemos esclarecer essa questão. Porque apesar de qualquer coisa,
nós estamos envolvendo seres humanos. E também dizer que a cor e a raça não são relevantes para as oportunidades em nosso país é uma outra diferença muito grande. Vamos partir aí pelo nosso campo educacional. Quantos professores negros, ou pretos, ou pardos nós temos na rede? Quantos líderes na esfera federal, estadual, municipal que nós temos de liderança? No meio da mídia, quais são as mulheres e homens militantes contra o racismo? Dentro da esfera mesmo, nos nossos bairros, em nossas comunidades, em nossos condomínios, quantas pessoas negras ou pardas que nós temos como lideranças ou maioria? Então é irrelevante, são mitos que nós precisamos quebrar, porque a cor não modifica em nada, todos somos capazes, e além de capazes, somos seres humanos, sempre temos que ter isso em mente. Aqui tem o mito da mãe preta, eram os anúncios da época, onde a mãe não era, a mulher era um objeto, a mulher negra era considerada objeto, era ama de leite. Então, olha os anúncios, olha colocar um anúncio desse hoje no jornal, olha colocar um anúncio desse nas plataformas digitais, na OLX, no Facebook, buscando uma ama de leite. Olha o perfil racista que existia dentro desses dois anúncios que eu trouxe para vocês refletirem. E aí tem um relato de um viajante suíço, Charles Prades, que fala: será que em algum momento se levou em conta os sentimentos dessa mulher, tendo que abandonar seu filho para amamentar o filho de outra? Então, olha só, a mulher negra gerava o filho e não podia amamentar o próprio filho. Ela tinha que amamentar o quê? O filho do branco. Então, toda essa perspectiva de ama de leite era um racismo puro. E aí a gente tem também um outro ponto, né? Dentro desse mito aqui, que agora é uma verdade, que quanto mais houvesse, uma palavra muito pesada que eu vou dizer aqui, estupro estrutural, mais lucro tinham os senhores, porque mais filhos teriam, mais escravos seriam, tá? Então, assim, era economicamente viável? Sim, era economicamente viável naquele momento, sim. E ainda a tentativa de clareamento, ou branqueamento, né, vamos dizer assim. Então, olha o quanto que o negro, o pardo, sofreu em decorrência da cor. E vamos lá também relembrar que o negro, o escravizado, não veio para o Brasil de vontade própria. Ele veio à força. Ele não veio porque ele quis. Ele foi convidado e foi colocado no navio. Logo mais nós vamos comentar também a questão do navio negreiro. Então, só para nós, que nós possamos refletir nessa questão da ama de leite, o quanto é pesado, o quanto é dolorido. Imagine as mulheres de qualquer classe social, gerou o filho e não poder amamentar o próprio filho. Então fica aqui um ponto de reflexão, o quanto o homem negro e a mulher negra sofreu. Depois eu coloquei aqui, rapidamente, a questão da renda entre brancos, pardos e pretos. Tá? É uma base de 2019 do IBGE, o dado de 2019 do IBGE, e que fala que brancos ganhavam em torno de R$ 3.000, pardos de 1.700 e negros ou pretos 1.600 ou R$ 1.700. Ou seja, há uma discrepância sim em relação à cor. Então é mito dizer que a cor não influencia no mercado profissional, que não influencia no mercado intelectual e que não influencia na renda per capita ou na renda familiar das pessoas entre brancos e negros. Há uma influência muito forte. Depois eu coloquei o dado de escolaridade aqui também do IBGE 2019, onde fala que o branco tinha 53%, pretos ou pardo 37%.
E aí também fala, pessoas de 25 anos ou mais de idade que concluíram ao menos a etapa do ensino básico obrigatório, segundo o sexo, a cor, raça e as grandes regiões. Só para vocês terem uma dimensão de como é sofrido. Olha, nós estamos longe, 2019. E isso pouco mudou. Espero que a partir de agora, com nossos trabalhos mais sistematizados, trabalhados de uma forma continuada, que nós possamos quebrar essa barreira do racismo e mostrar ao mundo e às pessoas e aos nossos alunos, principalmente, que são seres humanos, que todos têm a mesma capacidade. Depois, a consequência do mito da democracia racial. Dentre os três tópicos que eu trouxe aqui, que é a crença que pelo resultado da miscigenação não existem raças, categoria social e desigualdade racial no Brasil, que quanto mais se fala em racismo, mais ele acontece. A ideia de vivermos de maneira harmoniosa acentua o preconceito e a discriminação e aprofunda a desigualdade social. Eu vou usar o segundo tópico aqui, quanto mais se fala em racismo, mais ele acontece. Então eu vou trabalhar diferente. Quanto mais se fala de racismo, mais se esclarece e menos vai ficando fecunda aquela questão de se manter de forma racista contra as pessoas negras, pardas ou negras. Então nós precisamos sim falar, pode doer muitas vezes sim, mas é preciso falar e nós precisamos deixar bem claro que o negro é um ser humano, ele tem toda e qualquer possibilidade do que o branco. Não tem essa coisa de cor. Então nós temos que parar com essa questão de inferioridade. Nós temos que parar também com essa questão de que nós devemos reconsiderar, né? Nos retratar. Nós estaremos nos retratando com a comunidade negra a partir do momento que, quanto mais se fala em racismo, menos ele vai acontecer. Mais oportunidades vão surgir para diálogos abertos, esclarecedores e, principalmente, igualitários. Depois temos aqui uma reportagem, que foi da primeira lei antirracismo no Brasil, de uma artista negra que veio para um hotel em São Paulo se hospedar e foi impedida, tá? Então vamos lá. Involuntariamente, há 70 anos, a turnê que a célebre dançarina coreógrafa americana Catherine Gilman fazia pelo Brasil acabou por interferir nos rumos da história do país. Na noite de 11 de julho de 1950, que era uma terça-feira, na sua estreia no Teatro Municipal de São Paulo, ela aproveitou o intervalo entre o primeiro e o segundo ato para fazer uma denúncia aos repórteres que cobriam o espetáculo. Revoltada, a artista relatou que dias antes, o gerente do Esplanada, o luxuoso hotel vizinho do teatro, se recusara a hospedá-la ao descobrir que era uma mulher de cor, ou seja, uma mulher negra. Então, a partir desse momento, começou-se a fomentar e começou a sair realmente para a mídia. E ela foi uma mulher de postura, porque ela colocou mesmo o fato ocorrido com ela. Ela não se deixou calar. Então, assim, nós precisamos que todos tenham voz. Ainda que nós continuamos por um período errando sobre racismo, nós precisamos conversar para errar menos, tá? É isso que é o importante para nós, é o debate, é o esclarecimento, é escutar o nosso colega negro, o nosso aluno negro, as nossas comunidades negras ou pardas, escutar as angústias, as necessidades, a esperança que eles têm dentro deles, diante da vida pessoal de cada um deles e das suas comunidades ou seus clãs. Aí depois vamos lá. Dados no estado de São Paulo. Estrangeiros ocupavam os espaços mais dinâmicos da economia, como indústria e comércio, enquanto para os nacionais pobres, sobretudo os negros, restavam serviços intermitentes, de menor remuneração e considerados de menor status. Por exemplo, sendo carroceiro, varredores de rua, limpadores de trilho. Hoje,
na atual situação econômica, nós estamos vendo diversas situações, tanto com brancos quanto com negros. Mas nossa temática aqui é trilha antirracista, então vamos se apegar aqui no conceito de que as profissões que dava menos status era a que mais se sobressaía para os negros, tá? Então é importante dizer que, assim como o branco poderia ser carroceiro, o negro também poderia. Assim como o negro varria a rua, o branco também pode. Não vejo a diferença, mas culturalmente, infelizmente, a visão é de que o negro sempre tem que fazer o serviço de menor status, como traz os dados aqui no estado de São Paulo. Depois, questionar essa ideia nacional por meio de um discurso de convivência pacífica entre as raças, lutar contra a prática de desigualdades que são naturalizadas e defender políticas afirmativas. Então, nessa importância aqui é questionar a identidade nacional, é falar mesmo do negro. E quando eu falo falar do negro, é trabalhar na questão antirracista, é lutar contra essas práticas de desigualdades, é denunciar, é mobilizar e defender as políticas afirmativas. Nessa parte aqui do material, feito pela formadora da IFAP, tem o navio negreiro, tá? E aí, durante a trilha que eu estive em São Paulo, sendo orientado, teve três perguntas que mexeram muito com as pessoas lá. A primeira pergunta foi: qual era o cheiro dentro do navio negreiro? Depois a segunda era: qual era o som dentro do navio negreiro? E a terceira: qual seria a religião dos negros escravizados que estavam vindo neste navio negreiro? Então nós temos que pensar que tinha negros, tinha famílias separadas, tinham negros de várias regiões e de várias religiões. E aí, em dado momento na orientação, houve-se o silêncio, né? Quando falou do silêncio, qual que era o som dentro do navio? Então poderia ter lá gemidos, conversas paralelas baixinho, ou todo mundo em harmonia do silêncio total. Então é uma coisa para se pensar. No seu pensamento, qual seria o barulho dentro do navio negreiro? Das ondas batendo no casco do navio? Do barulho do motor? De alguém gemendo? Então é uma reflexão que eu lanço para vocês diante dessa ATPC. E aí fala que 1,8 milhões de africanos morreram na travessia do Atlântico. E lá tem um outro dado também que eles nos passaram, que de 9 a 14 pessoas eram jogadas no mar ao longo do período da escravidão, de 350 anos. E tem um estudo lá, que eu não trouxe para vocês aqui, no material, que fala que chegou até mudar os hábitos dos tubarões no oceano. Ou seja, se era de 9 a 14 pessoas jogadas ao mar, né, imagine quantos navios não faziam a travessia, entre idas e vindas. E quantas vidas não eram ceifadas pela fome, pela doença, talvez pela falta de obediência, que eram lançados ao mar. Então fica aqui também uma reflexão para vocês. Depois, dados no estado de São Paulo. Mais de 1,5 milhões de europeus cruzaram o Atlântico rumo a São Paulo entre 1890 e 1914, com a maioria, 63,6% das passagens pagas pelo governo. Entre a última década do século XIX e os primeiros anos do século XX, o número de estrangeiros na cidade de São Paulo excedia 50% do total de habitantes e a maioria dos imigrantes era italiana. Mito da democracia racial. Resulta principalmente a partir do processo da abolição de 1880, da proclamação da República de 1889 e o paralelo abolicionista brasileiro e norte-americano.
Depois nós temos aqui, que eu não vou entrar no estudo de caso, que foi mais aprofundado nessa parte, mas algumas coisas que foram trabalhadas dentro dessa temática da trilha antirracista. Algumas expressões racistas que usamos sem saber. Moreno, embranquecer a pessoa que, por achar que chamá-lo de negra é ofensivo. Cor de pele, cor de lápis que não representa a pele de todas as pessoas. Cor do pecado, imaginário da mulher negra, sensualizada, a ideia de pecado, de algo negativo ou pejorativo. Quando nós falamos cor de pele, ou então, em dado momento, involuntariamente, o professor fala: olha, que cor que é esse lápis aqui? Ah, eu vou usar a cor de pele. Né? Qual que é a cor de pele? Imagine se eu sair com a caneta ou com o lápis lá, que seria um tom diferenciado, parecido com uma base facial, alguma coisa nesse sentido. Eu saísse procurando com esse lápis uma pessoa com essa cor. Eu não encontraria. Então, muitas vezes nós erramos, não é nem na maldade, é na forma estrutural que nós aprendemos desde lá de casa, tá? Uma outra questão também é a cor do pecado. Quando fala cor do pecado, já coloca a mulher negra como pejorativa, como uma mulher que seria reprodutora, que seria apenas para dar à luz a filhos e enriquecer ainda mais o seu senhor, o seu dono, quem a comprou. Então, assim, essa temática da trilha antirracista é só o começo, é uma formação inicial que nós estamos fazendo nessa TPC. Claro que eu quero muito continuar ao longo das ATPC, sempre trazendo alguma coisa nova para vocês, porque nós precisamos falar sobre o antirracismo. Nós precisamos falar contra o racismo, porque todos somos seres humanos. Depois, dentro das análises de estudiosos sobre as desigualdades, nós temos, na primeira geração, Gilberto Freire e a escravidão suave. Na segunda geração, Octavio Lane, a deformação das personalidades dos negros. E na terceira geração, Sueli Carneiro e a Fúvia, a discriminação racial no cotidiano. Então, nós temos aqui da suavidade na primeira geração, daquele momento como eles tentavam colocar harmonioso. Depois nós temos a deformação, que já começou a depreciar a questão do negro. E depois a discriminação racial no cotidiano, que é a terceira geração, que é o que nós estamos vivendo perenemente, de forma perene, no nosso cotidiano. E que nós precisamos mudar essa terceira geração para construirmos pessoas de bem e para o bem. Identidades e privilégios. O privilégio racial é uma característica marcante da sociedade brasileira, uma vez que o grupo branco é grande beneficiário de exploração, especialmente da população negra. Quando se trata de competir para o preenchimento de posições que implicam em recompensas materiais ou simbólicas, mesmo que os negros possuam a mesma capacitação, os resultados são sempre mais favoráveis aos competidores brancos. Então, olha a linha imaginária, que mesmo que o negro tenha competido com o branco, que tenha o mesmo grau de entendimento, ainda assim se sobressai o branco. Então, nós precisamos tirar esse privilégio racial. Nós precisamos fazer ficar igualitário. Não é fácil, não é uma missão fácil, não é de hoje para amanhã que nós vamos conseguir. Mas precisamos sim falar contra o racismo todos os dias. Não podemos nos furtar de assuntos pertinentes. Nós não precisamos nos envolver em brigas, mas nós precisamos começar a melhorar esse aspecto de pensamento estrutural racista. Depois, de 1550 a 1850, 4,8 milhões de africanos de vários povos e sociedades, 750 mil portugueses, e a cada 100 desembarcados no Brasil, 86 eram escravizados e 14 eram colonos e imigrantes portugueses. E aí,
eu trouxe a Esperança Garcia, que foi a primeira advogada reconhecida pela OAB do Piauí, e eu vou mostrar um documento histórico dela e depois tem um slidezinho explicando de uma forma muito didática e emocionante de como essa moça mudou a trajetória. Então aqui é um documento histórico real da petição que ela fez diretamente ao governador, tá? Ela tinha apenas 19 anos. Aqui é o que está descrito e aqui um breve resumo. Quem foi Esperança Garcia? Esperança Garcia, mulher negra, escravizada, foi reconhecida como a primeira advogada piauense em 2017 pela OAB do Piauí. Em 1770, ele escreveu uma petição ao governador da capitania em que denunciava a situação de violência pelas quais seus filhos e suas companheiras passavam e pediam providências. Dia 6 de setembro, data da escrita da carta, foi instituído o Dia Estadual da Consciência Negra no Piauí, em 1999. Em 2016, foi criada a pós-graduação em Direitos Humanos em sua homenagem em Teresina, Piauí. Esperança Garcia, ela fez um relato modificando até as origens quando ela escreveu para o governador. A primeira coisa que ela citou no documento lá é que ela estava sem se confessar, ou seja, ela esqueceu a religião dela das matrizes africanas na tentativa de voltar para sua fazenda de origem, da qual deixou a filha e o esposo. Então ela esqueceu toda a matriz africana dela, da religião, e ela se voltou para quê? Através dessa escrita, que olha lá, uma negra escrever uma petição ao governador pedindo tamanho feito para ser devolvida. Então ela pensou muito bem, articulou muito bem a questão de pedir para se confessar. Ela relata que fazia alguns anos que não se confessava, que tinha a filha por batizar e tinha a filha e o marido para cuidar. Então foi um grande feito dentro da representatividade negra em 1770. Então, no Piauí, ela é considerada a primeira advogada, reconhecida pela Ordem dos Advogados do Brasil, e eu trouxe ela como exemplo. Nós temos outros exemplos, outras personalidades, artistas, pessoas, mas eu trouxe esse aqui que estava no material para um início de conversa, porque nós teremos outros encontros e vamos trabalhar outras personalidades também, ativistas, tá? Espero que vocês tenham gostado desse primeiro momento da trilha antirracista, e eu vou falar também um pouquinho do SAEB, tá? Eu vou pedir um empenho dos professores, claro que nós estamos aí com o retorno presencial 100%, não está sendo fácil, mas acredito que com força de vontade nós vamos conseguir, tá? Então eu peço encarecidamente para que vocês mobilizem os alunos, as famílias, nos grupos, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, nas plataformas digitais que a escola faz o uso para falar sobre o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. É a nível nacional, não é só São Paulo, e que a partir do SAEB nós teremos o índice do IDEB. E aí, vamos lá, observe-se quais as regras para quem a inscrição seja realizada. Segundo ano, quinto ano, nono ano e terceiro ano. Basicamente, as informações nesse momento de ATPC, que eu peguei esse pedacinho da ATPC para falar com vocês, é a importância do SAEB para a melhoria da educação no nosso país, e não somente no estado de São Paulo. Então eu peço o apoio de vocês, que nós consigamos realmente trazer esse aspecto da prova SAEB, para que nós consigamos ter pelo menos 80% de presença dos alunos, porque se não obtivermos 80%, não sai o índice da prova SAEB que vira o IDESP.
Então, eu peço encarecidamente que vocês trabalhem junto com a equipe gestora, com a coordenação das suas escolas, com as famílias, com os alunos, a importância, tá? Outras informações a equipe gestora passará para vocês com certeza em ATPCs da própria unidade escolar e também os agendamentos de quando vai ser aplicado a prova em vossas escolas. Agradeço a oportunidade desde já, desejando a todos uma excelente semana, com muitas realizações e saúde e paz no coração de cada um. Muito obrigado.